Aleluia. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Cumprimenta a tua irmã que está ao teu lado. Diz que foi a vontade de Deus que te trouxe aqui. Aleluia. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de São Mateus. São Mateus 12. Vamos ler do versículo 24 até 29. Estaremos lendo o versículo 44. Amém? 25. 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma, não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado até vós o reino de Deus. Vamos ler o versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, andam por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá a esta geração má. Oremos. Pai, nós nos curvamos perante ti, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tudo subsiste pelo poder da tua palavra, Senhor. Vem falar conosco. Venha nos impactar com poder. Queremos sair daqui, Senhor, livre. No nome de Jesus. Nós amarramos todos os poderes das trevas. Todas as influências negativas. Em nome de Jesus, ordenamos que saia daqui em nome de Jesus. Saia daqui em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Ontem foi um dia muito abençoado para nós. Eu e o pastor Matias fomos graduados. Fomos graduados ontem e foi realmente uma bênção. Muitos estiveram lá, familiares, amigos e muitos cristãos, pastores que estiveram na graduação. Foi uma grande bênção. Recebemos também dos Estados Unidos, nossos missionários de Portugal também vieram, e foi um ato, uma cerimônia muito, muito abençoada. Nós acabamos de ler esta porção
bíblica. Realmente, se nós queremos levar uma vida cristã abençoada, nós queremos ter uma vida sossegada, nós temos que entender uma coisa. A vida cristã é uma vida de oposição. A vida cristã é uma vida de lutas. É uma luta, é uma vida de batalhas. Quando Deus chamou a nós, Ele chamou com um propósito. Deus sabia bem que o mundo em que nós estamos a viver, primeiro, é um mundo que foi amaldiçoado. E quem amaldiçoou a terra onde nós vivemos é o próprio Deus que criou. Segundo, nós temos que entender que no mundo em que nós vivemos, está sendo o domínio do homem que Deus estabeleceu para que o homem pudesse exercer, foi usurpado, foi roubado. O diabo usurpou todo o domínio, todas as bênçãos que podia chegar na vida humana, o diabo usurpou. Talvez você vai questionar por que Deus amaldiçoou a terra. Existem vários motivos. Porque se Deus deixasse o mundo continuasse conforme estava depois da queda de Adão e Eva, seria uma aberração. É por isso que Deus teve que se levantar e Ele amaldiçoar a terra para que depois de tudo Ele vai abençoar a nova criação. Porque Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. Eu estava meditando, imagine só, se Deus não havia estabelecido a morte. A morte, muita gente vê que é uma coisa ruim, mas é ruim mesmo, mas por um tempo, realmente, eles concorrem dentro dos planos de Deus para a restauração da terra. Você já imaginasse com essa grande crime que nós temos? Porque o que o diabo queria? Depois de Adão e Eva cair, o diabo tinha na mente que o homem iria viver eternamente e com pecado. Isso seria terrível. Já imaginasse um homem como Hitler continuasse vivo? Homens como Nabucodonosor. Imagine só este mundo com essa gente, todos maus, a viver até hoje. Como é que a terra seria? A terra seria mesmo cheia de violência. É por isso que Deus limitou os anos do homem. Vive, morre, depois Ele vai ressuscitar. E Ele vai julgar cada um de nós. Agora, a passagem que nós acabamos de ler, nós estamos a ver o Senhor Jesus. Trouxeram a Ele um homem. E a Bíblia fala que este homem era um homem endemoniado. Isso quer dizer, um homem estava cheio de demônios. E, geralmente, quando o demônio entra na vida do homem, ele cria certas perturbações. O diabo pode trazer doenças, o diabo pode trazer mau caráter. Há muita gente com mau caráter, e esses mau caráter vêm da influência do demônio que está habitando nele. O diabo também pode trazer riquezas, mas o fim de tudo, ele quer a tua alma.
Agora, na vida deste homem que estava aqui, o diabo realmente trouxe na vida dele cegueira e ele era mudo. E se nós olharmos para este homem, ele era cego, não poderia ver. Ele era mudo, não poderia falar. E essa deformação, esta doença, a origem dele era demônica. Eu imagino muitas doenças, pessoas estão a sofrer e eles não sabem a causa desta doença. O diabo pode causar enfermidade, pobreza extrema, pode trazer complexo de inferioridade, mau caráter nas pessoas, e ele influencia. Você já viu uma mãe a amaldiçoar seu próprio filho ou ofender? E quando as pessoas ficam nervosas e começam a ofender, aquilo é uma maledição que eles estão a lançar. Nunca permita que a pessoa chegue a ofender você, porque você cometeu. Porque alguma coisa que a pessoa desagradou, e ele levanta e começa a te ofender. E aquelas ofensas são maledições. As pessoas podem pensar, não, vai passar, e ele só falou por falar, e porque estava irado. Não. Aquelas palavras que as pessoas falam, mesmo que estão nervosas, são influenciadas por demônios. É por isso que o Senhor Jesus disse, todas palavras ociosas que os homens houverem dito, hão de prestar as contas nos últimos dias. Isso quer dizer, cada palavra que as pessoas pronunciam contra você, pode abençoar você, como também pode amaldiçoar você. Uma vez eu fui à casa de uma jovem. Chego lá, o filho dele estava me dizer, pastor, a minha avó aqui anda a ofender mal a minha mãe. Ele disse que está te amaldiçoar. Isso é uma maledição. E há maledições que vêm por palavras. Você não fez nada, você vê absolutamente não. O que está a ocorrer, não poderia ele chegar até aquele extremo, não. Ele apenas está a trazer maledição na sua vida. E as maledições, eu até não queria falar das maledições, ele ocorre, geralmente ele pega quando é feito e falada por uma pessoa com autoridade. Por exemplo, o pastor da igreja, ele tem autoridade sobre os cristãos da sua congregação. Ele, se chegar a amaldiçoar, falar uma palavra má, isso vai pegar mesmo. Os pais, dentro de uma casa, pai, principalmente o pai, se ele pronunciar palavra porque estava irado, ou uma mãe pronunciar palavra porque estava irada contra seu filho, essa palavra pode pegar mesmo. Mesmo o professor dentro da escola, ele tem autoridade sobre os alunos. Nas famílias também. Temos aqueles tios que as pessoas colocaram para responder todas as questões da família. Eles têm autoridade também de pronunciar maledições ou falar palavra e que pode pegar. Então, não fale só por falar. Ainda que você esteja irado, não fale só por falar. Porventura, se alguém ofendeu você, você tem o privilégio como cristão pedir a Jesus que anula a autoridade daquelas palavras. E Jesus vai realmente te abençoar. E este jovem, este homem era cego e mudo. Você poderia levar nos hospitais. Pode levar qualquer médico, irmãos, ele não ficaria curado. Porque esta doença tinha uma origem
E a origem dele era demônica. Eu conheci a história de um jovem também que sempre quando de dia estava tudo bem. Mas quando chega 22 horas e ponto, febres, tonturas. Mas ele depois veio ver que esta doença parece que tinha uma inteligência. Só aparecia 22 horas. E há muitas doenças semelhantes a esta. Agora, este jovem foi junto ao Senhor Jesus. Rogar ao Senhor Jesus. Cura este homem. Porque ele está doente. Ele está cego. Ele está mudo. E o Senhor Jesus não fez somente nada, senão ele discerniu, ele sabia o que estava a provocar esta doença na vida deste homem. Então ele expulsa os demônios. E quando os demônios saíram, aquele homem poderia enxergar e ele poderia ouvir. E isto fez com que todo mundo ficaram admirados. Ficaram admirados. Agora, deixa-me te dizer. Não há evangelho se a igreja não entrar em confronto contra as forças diabólicas. Não há salvação se realmente cada um de nós, até há um lema que nós dissemos, a salvação é individual. E se individualmente você não vencer o poder das trevas, ou você vence o poder das trevas que será a tua vida, ou eles te levam para o inferno. Ou você vence, vai para os céus, ou eles te vencem, te levam para o inferno. Mas não há exceção. A Bíblia diz que nós temos que imitar ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: quem quer vir após mim, nega-se a si mesmo. Toma a sua própria cruz e segue-me. Irmãos, ele não forçou ninguém vir a ele. Mas ele disse: quem quer? Isso quer dizer que tem que partir de você. E você deve saber que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E o Senhor Jesus, ele veio para destruir toda a obra do diabo. E se você está ao lado do Senhor Jesus, você tem que fazer as obras que o Senhor Jesus fez. E aqui não há desculpa. Eu sou crente novo, eu não entendo essas coisas. E eu vou te dizer, o diabo não quer saber se você entende ou não entende. Demônio não quer saber se você compreende ou não compreende. Bruxo, demônio não quer saber se você cresceu espiritualmente ou não. Você deixa uma brecha, eles te atacam. Vocês se cansam, eles te atacam. Vocês se fadigam, eles te atacam. Saiba uma coisa. Pessoas fracas não subsistem no mundo espiritual. No mundo espiritual são os fortes que vencem. Fraco, você vai ser derrubado. Fraco, você vai cair. E aquelas pessoas que dizem: esses dias não consigo orar. Quando você para de orar, não conseguir orar, você deixou uma brecha ao diabo, Satanás, aos demônios. Eu não consigo esse dia ir na igreja. Estás a deixar brecha. O diabo não vai esperar você recuperar. Ele vê uma brecha, ele te ataca. Ele vê uma brecha, ele te enferma. Ele vê uma brecha,
ele vai te destruir. Isso depende de você hoje. Tomar uma atitude, dizer, eu vou enfrentar o poder das trevas. Jesus não te chamou em vão. Ele te chamou para você entrar na batalha. Sim, nós, na passagem que nós acabamos de ler, ele próprio, ele chegou, ele expulsou o demônio. Ele não levou os discípulos numa formação, não. Mas a formação que ele deu a ele, a sua própria vida. Ele andou com os discípulos, comeram junto com os discípulos. Ele mostrou a eles o que eles deveriam fazer. Aqui que nós acabamos de ler, a Bíblia diz, as pessoas quando viram o Senhor Jesus com tanta facilidade, com tanta autoridade, ele expulsou os demônios, eles começaram a murmurar, a dizer, este não expulsa demônios, senão é pelo espírito de Beelzebul. Senão é o Senhor, estava querendo dizer, o Senhor Jesus estava a usar o poder do diabo para expulsar os demônios. E aqui o Senhor Jesus mostra uma evidência muito forte em termos de libertação. Quando ele diz, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Olha, o Senhor Jesus não esperou que eles falassem, mas ele conheceu os seus pensamentos. E nesta hora que estou a pregar, o Senhor Jesus conhece os teus pensamentos. Ele conhece os teus hábitos. Ele conhece as tuas fraquezas. Ele conhece a tua arrogância. Ele conhece a tua vida. Irmãos, ele conhece você. E ele conheceu os seus pensamentos. Não porque eles falaram, mas porque eles estavam a pensar. Ele entendeu, ele ouviu aquilo que eles pensavam. Agora aqui, ele fala de uma palavra muito profundo. Ele diz, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E ele chega, ele diz, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Agora aqui o Senhor Jesus mostra que Satanás tem o quê? Ele tem um reino. Satanás tem que ele tem um reino. Quando nós dissemos um reino, o reino deve ter, primeiro, um território, deve ter lei, deve ter legislação, uma lei, deve ter povo e deve ter um rei. Para nós dissermos que temos um reino ou temos um país, o país deve ter, primeiro, um território, uma constituição, um povo, um exército. E Satanás tem isto tudo. E tem isto tudo. Irmão, você não foi chamado para chegar aqui, cruzar as mãos. Não. Deus não te chamou para você só olhar pela tua família. Não. Ele te chamou. Ele diz, ir pregar o evangelho aonde? A toda criatura. Toda. Ele não quer que você fixe somente no lugar. Sim, o próprio Senhor Jesus, até a sua própria família não acreditava nele. Mas ele não parou. Ele pregou o evangelho. Os seus irmãos, a sua própria mãe, só conheceram o evangelho depois de eles verem com seus olhos Jesus Cristo morreu e ele ressuscitou. E ali eles perceberam, não, é bom seguir a ele. E muita gente na tua família vão se converter quando eles verem que realmente há uma mudança em você, há uma transformação em você, o poder de Deus flui na tua vida. Quando eles começarem a ver que pelas tuas mãos Deus está fazendo milagre, eles vão se converter. Eles vão dizer que sim, fulano de tal, ele serve verdadeiramente a Deus. O reino, Satanás tem um reino. Ele é rei desse reino. E o Senhor Jesus também, ele é rei. Ele tem um reino. E aqui na terra, a grande batalha é aqui na terra onde nós estamos. Quer as forças do reino das trevas e do reino do Senhor Jesus, eles entram em divergência.
em batalha aqui. Se você está servindo ao Senhor Jesus, saiba que você faz parte de um exército. E Ele não te chamou para você cruzar as mãos. Ele não te chamou para você andar conforme que você andou. Ele te chamou para marcar diferença nessa geração perversa, nessa geração derrotada, nessa geração que jaz no maligno. É para isso que você foi levantado. No mundo inteiro, na tua família, Ele não viu uma outra pessoa, Ele viu você. E Ele está confiando a você a palavra de hoje. Ele está falando contigo que você está distraído, você está distraída. Enquanto você está distraído, o mundo das trevas está avançado. Satanás está a andar e desperta até hoje para que através de você muita gente seja liberta. E há muitas doutrinas relacionadas à origem de demônios. Muitos dizem que são anjos caídos. Quando Satanás revoltou-se contra Deus, foi expulso e muitos anjos caíram com eles. E muitos dizem que eles são demônios. Outros falam de que os demônios são de uma raça pré-adâmica. Antes de criar Adão, havia um mundo anterior. E os demônios vêm deste mundo. Eu não quero desenvolver tanto uma teoria como outra. Mas uma coisa que vou dizer, demônios são seres incorporais. Isso quer dizer, são seres. Eles têm inteligência, eles têm força, eles se movem, eles falam, eles estão organizados, mas a diferença que existe entre eles e os homens é que eles não têm corpo. Os demônios são seres que não têm corpo. E eles precisam de um corpo para habitar. É por isso que o Senhor Jesus, no versículo 43, ele diz que quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugar áridos, buscando repouso, não encontra. Isso quer dizer, quando o lugar confortável para a vida de um demônio é dentro do humano. Se ele sai fora, ele não tem repouso, ele não tem paz. E eles precisam realmente de um corpo. A maior parte das famílias, eles têm pacto com os demônios. E você deve saber, quando você nasceu, o teu pai tem pai e mãe, são duas linhagens. A tua mãe também tem pai e mãe, são duas linhagens. Você, quando nasceu, já vieste com 4 linhagens. E os demônios usam as famílias para acomodar os demônios. Há muitas famílias que têm pacto com demônios. E esse pacto vai traduzir-se em quê? Para acomodar os demônios. E em benefício de quê? De alguns favores. Família vai ficar, não vai morrer ninguém. Talvez vamos ter muitos carros, muita bênção materiais. Mas espiritualmente vocês não vão progredir. E muitas famílias estão assim. Estão envolvidas no ocultismo. Quer assim como não. Não há nenhuma família aqui na terra que não tenha servos do diabo e Satanás. Todas as famílias, eles têm alguém que serve ao diabo para controlar a família. Todas as famílias estão assim. E só para dizer, os demônios são seres incorporais. Eles não têm corpo. Eles se sentem bem quando eles estão dentro da vida de uma pessoa. E há um conceito que as pessoas esquecem. Eles pensam que o diabo, quando vem na vida de uma pessoa,
A pessoa deve cair por terra, deve convulsionar. Sim, é um dos sinais, mas na maior parte não. O que eles querem é a tua alma. A maior vantagem que o diabo tem é você morrer e ir para o inferno. Ele está na vida de uma pessoa. E ele vai controlar aquela vida para que a pessoa não se afasta dentro dos planos e projetos que o diabo traçou. Então, cada um de nós é chamado para você discernir, olhar pela tua própria vida. Porque quem controla a tua vida é você. E você deve ver quais são as áreas da tua vida que o diabo está usando. Porque imagine só, demônios têm pactos de dar marido e mulher da noite numa pessoa, na vida de uma pessoa. E aquela pessoa, desde criança, o demônio está lá. E o demônio só vai se manifestar quando a pessoa atingir a idade que quer casar. Aí o diabo, ao longo de 17 anos, estava lá, 16 a 15 anos estava lá. É por isso que você vê famílias, pessoas não casam, e se casar divorciam. Desde criança os demônios estão lá. Eles não agem, eles vão começar a agir. Quando você começar a ter aquela sensibilidade, não, eu vou ter namorado, e eles começam a agir. E há outros demônios que vêm só para impedir você prosperar financeiramente. Ele está lá, estabeleceram decretos que você nunca vai pegar na mão 1 milhão. Você pode começar a fazer negócio. Quando atingir 900 mil, vai ver que tudo foi para baixo. Você vai começar novamente. E há outros têm espírito diabólico desde criança. Ele rouba, vai preso. Mas aquele espírito estava desde criança. Quando ele começa a atingir idade, aquele espírito começa a agir. E muitos pensam que demônio, se vier, ele só vai derrubar a pessoa cair. Não! Demônio pode habitar na vida de uma pessoa e a pessoa andar de fato e gravata. Judas, ele andou com o Senhor Jesus. Mas ele que traiu o Senhor Jesus, o diabo entrou nele. Ele não convulsionou, não caiu. E muita gente está assim. Irmão, quando você vê que estás a perder a vontade de servir a Deus, alguma coisa errada está em você. Quando você vê que já não tem vontade de ler a Bíblia, você já não tem vontade de orar, já não consegue orar, você está lendo a Bíblia, estás a dormir, saiba que Ele está ali na tua vida. Irmão, quem quer te afastar da obra de Deus, de vir nos cultos, não é o Espírito Santo, é o espírito do diabo que quer te afastar, para você não cultuar, para você não ser exortado. E você está aqui nesta manhã, é para Deus falar contigo, Deus está falando contigo, para você olhar pela tua vida. Sim, você olhar para si mesmo e você dizer, não, aqui eu estou errado. E quando você começar a confessar os teus pecados, Satanás já não vai ter força para ficar na tua vida. Irmão, há muitos ataques. Até você pode ver alguém, chega a você, ele está dizendo, você é muito orgulhoso. Aquilo ele está lançando na tua vida que demônio de orgulho. Ah, você é muito arrogante. Não aceita a palavra desse. Porque ele fala, você também vai dizer, não, eu sou mesmo orgulhoso. Não, orgulho é um demônio. Embora seja obra da carne, mas também é um demônio. Ciúme é um demônio. Embora que seja obra da carne. E há tantas coisas que nós, os crentes, deixamos passar. Mas a partir de hoje, não aceita alguém ofender você. Alguém dizer palavra má na tua vida. Porque você não foi chamado para maledição. Você foi chamado para
bênção. Para você, você é uma bênção. Diga teu irmão, você é uma bênção. Você é uma bênção. Diga a ele, eu sou filho de Deus. E em nome de Jesus, e eu cancelo. Olha para teu irmão. Todas as palavras más que foram preditas contra você, eu apago todas as palavras pelo poder que é no sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, expulsar demônio deve fazer parte do Evangelho de Cristo. Não há Evangelho se os demônios não forem expulsos. Olha, no livro de Atos dos Apóstolos 1:3, há um aspecto muito importante. A Bíblia fala, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino dos céus, reino de Deus. Agora, irmãos, uma coisa. Senhor Jesus morre. Ele ressuscita dos mortos. Esta é a primeira razão. Durante 40 dias, ele fala aos seus discípulos coisas relacionadas ao reino de Deus. Durante a sua vida, ele não falou com eles. Primeiro, era necessário ele morrer. Era necessário ele tirar o pecado do mundo, expiar o pecado da terra, o pecado dos homens. Só ele morrer, descer para no inferno, receber da mão do diabo a chave da morte e do inferno, e ele voltar ao terceiro dia, e ele chama os seus apóstolos. A Bíblia fala com muitas e infalíveis provas. E ele começou a falar acerca do reino de Deus. Eu imagino 40 dias o Senhor Jesus falando acerca do reino de Deus. E a Bíblia não nos fala quais são os ensinamentos que ele falou, que ele ensinou os apóstolos após da sua ressurreição. Mas nós podemos encontrar algumas evidências dessas palavras. Sim, tudo quanto que ele falou do reino de Deus. Ele estava falando, quando ele pregava da chegada do reino de Deus. Ele ressuscita e ele começa a falar do reino de Deus. Ele quer estabelecer, ele já estabeleceu o seu reino aqui na terra. À medida que nós vamos ganhar as almas, à medida que nós vamos pregar a palavra, é o reino de Deus que está chegando na vida das pessoas. E ele falou acerca do reino de Deus. Já aqui na terra havia um outro reino, que era o reino de trevas, reino de Satanás. E ele trouxe mais um outro reino. E esse reino que o Senhor Jesus, ele trouxe, está em divergência, está em coalizão, ele está em lutas, ele está em confronto, ele está em batalha, ele está em guerra contra as forças diabólicas. Sim, você hoje, eu quero perguntar, você que está sentado aí, de que lado que você está? De que lado que você está? Estás a trabalhar para quem? Tu estás a trabalhar para o reino de Deus ou o reino das trevas? Quando você fica uma semana na tua casa, 2 semanas na tua casa, você está trabalhando para quem? Para quem que você está trabalhando? Está a trabalhar para Deus ou está a trabalhar para o diabo? Você hoje vai decidir. Ou você serve a Faraó, ou você serve a Deus que fez os céus e a terra. Direciona os teus passos, porque o Senhor Jesus
Ele veio estabelecer um reino. É o reino de Deus. E o reino de Deus é maior em poder, é maior em força, é maior com domínio do que o reino das trevas. Não vai expulsar demônios com a tua própria inteligência e sabedoria. Faça parte do reino de Deus. Faça parte do reino de Deus. E o Senhor Jesus falou do reino de Deus. E eu vejo, irmãos, olha, os norte-americanos, por exemplo, eles têm muito cuidado com seus cidadãos. Um cidadão norte-americano preso no exterior, quase todo o país, as embaixadas se movem para libertar um cidadão norte-americano. Se os homens são assim, quanto mais Deus, você fazer parte do reino de Deus. Se você fizer parte do reino de Deus, é porque você é filho de Deus. Você nasceu de novo. Você não nasceu mais da vontade do varão. Você não nasceu mais da vontade da carne. Mas você nasceu do poder do Espírito Santo. E se você nascer do poder do Espírito Santo, quem tocar em você está tocando em Deus. Quem tocar em você está declarando guerra contra Satanás. Ele está declarando guerra contra Satanás. Quem lutar contra você não está lutando contra você. Ele está lutando contra aquele que te chamou. Vai com essa fé. Nunca você vai enfraquecer. Primeira coisa que o Senhor Jesus, primeira razão, ele falou acerca do reino de Deus. E ele não mandou os seus discípulos ir pregar a palavra. E ele disse, recebereis poder. Fica em Jerusalém. Recebereis o poder. Irmão, crente sem poder não é cristão. É por isso que muita gente vai servir a Deus fracassado. Mas o poder está ali. Deus está dizendo, Jesus, antes de partir, ele disse, receberei poderes. O Espírito Santo virá sobre vós. E recebereis poder. E ser-me-á testemunhas. Ele quer que você testemunhar. Mas antes de você testemunhar, receba o poder. Receba o poder nesta manhã. Receba o poder nesta manhã. Receba o poder. Você pode abrir a boca e dizer, Senhor, eu quero receber poder. Eu quero enfrentar a Satanás. Eu quero expulsar a Satanás. Não quero mais ouvir Satanás. Dê-me discernimento. Dê-me autoridade para expulsar demônios. Receberei poder. O Espírito Santo virá sobre você. Ele não vai vir só te encher com poder e você fica sentado. Irmãos, eu desconfio na vida de muitos crentes, irmãos, que diz que tem poder e não faz nada. Não, irmão, não. Isso não pode existir. Crente que fica uma semana em casa, você tem o Espírito Santo na tua vida? Ele contenda contigo mesmo? Ele toca no teu coração? Você está morto 2 vezes. Mas hoje, você pode mudar tudo. Dizer, Senhor, estou pronto. Estou pronto. Reveste-me com poder. E estou pronto. Irmãos, quando o Espírito Santo vir sobre você, ele também vai conduzir a tua vida. E a Bíblia fala, os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Isso quer dizer, se o Espírito Santo não dirige a tua vida, você não é filho de Deus. Vamos ler Romanos 8. 8:14. A Bíblia diz, Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se ele não te guiar, você não é filho de Deus. Eu duvido que o Espírito Santo vai te guiar para você ficar 2 semanas, 3 semanas em casa. Não, não te guia. E saiba uma coisa, irmãos. O espírito diabólico, ele também viola ou ele copeia a manifestação do Espírito Santo. Eles copeiam. Vai te fazer com que você vai pensar, é Deus que quer que você venha no culto. É mentira, não é Deus. É o espírito do diabo. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Jesus, pela primeira vez na sua vida, depois de ser batizado nas águas do Rio Jordão, a Bíblia diz que o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba e se pousou sobre ele. E uma voz dos céus dizia, esse é meu filho. Esse é meu filho. A ele eu me comprazo. Deus que estava a dizer, este é meu filho. Quando o Espírito Santo veio, desceu sobre Jesus. E ele disse, a voz soa dos céus, este é meu filho. Quando o Espírito de Deus desceu sobre a tua vida, Deus do céu, ele diz, este é meu filho. Sabiam, irmãos? E o Espírito Santo, quando veio na vida do Senhor Jesus, ele levou o Senhor Jesus em casa, né? Vai, senta em casa. Sim, porque eu já estou em você. E a Bíblia diz o quê? O Espírito Santo conduziu a Jesus aonde? Ao deserto. Qual é o motivo? Para ser tentado por Satanás. A primeira coisa que o Espírito Santo fez, ele guiou a ele. Para quê? Para enfrentar a Satanás. Deixa ele descer na tua vida nesta manhã. Deixa ele descer na tua vida. E ele vai te conduzir para você enfrentar os demônios do rancheiro. Ele vai te conduzir para você enfrentar os bruxos, feiticeiros, demônios, capeta da tua família. Deixa ele te conduzir. E pode começar a dizer, Santo Espírito, conduz a minha vida nesta manhã. Conduz a minha vida de manhã. Eu estou pronto para enfrentar as trevas. Eu estou pronto para enfrentar Satanás. Eu estou pronto para expulsar os demônios. Começa a dizer a ele, eu quero de você na minha vida. Conduza-me e eu me disponibilizo para enfrentar a Satanás. Eu me disponibilizo para atacar. Sim, eu estou disponível para enfrentar o poder das trevas. Sim, muitos irmãos receberam o Espírito Santo, mas nunca foram conduzidos pelo Espírito Santo. É por isso que a vida está assim. A vida está fraca. Você não tem vontade de orar. Não tem vontade de meditar. Os demônios ainda brincam contigo. Você é crente, não consegue dormir. Te aperta na garganta. Tem marido da noite, mulher da noite. Deixa hoje ele conduzir a tua vida. Os demônios vão fugir. Eles vão fugir. Sabia uma coisa, irmãos? O diabo não gosta. Sabe uma coisa que o diabo não quer mesmo? É expor a sua fraqueza.
Todos os bruxos, feiticeiros mágicos, eles sabem, o poder de Satanás está acima de todos os poderes. É assim que são ensinados. Fora de Satanás, não há mais nenhuma força. Mas hoje eu vou te dizer, há alguém que morreu por você. Há alguém que está sentado à destra de Deus. Ele está intercedendo por você. Há alguém, quando ele aparecer diante de Satanás, Satanás vai dobrar os seus joelhos. O nome dele está acima de todos os nomes. O poder dele está acima de todos os poderes. Ele não tem princípio, ele não tem fim. O nome dele, ao nome dele, todos os joelhos se dobram. Ao nome dele, todos os joelhos se dobram. Eu vou falar do nome dele nesta manhã. Enquanto vou falar do nome dele nesta manhã, o inferno vai estremecer. Satanás vai fugir. As doenças vão fugir. O nome dele é Jesus! Charabatandalapaz! Ribecondarabácia! Se você sentir poder quando você fala o nome de Jesus, começa a glorificar a Ele. Se você sentir esse poder, começa a glorificar. Começa a glorificar. Começa a dizer, eu quero poder, 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 eu quero poder. Mais. Rebola, bacana, boa moça. O poder de Deus é de graça. O diabo, ele te dá poder, te dá riqueza. Você vai ter que matar. Mas Jesus não precisa de você matar. Ele morreu por você. Rema com la bola mais. O diabo não quer que o seu poder seja exposto, a sua fraqueza seja exposta. Mas você vai dizer, hoje eu vou enfrentar Satanás. Os bruxos feiticeiros vão ver que Jesus é maior. Jesus é maior. Jesus venceu. É hoje. Prova, demonstra o poder que tem em você. Manda sair, Satanás. Abre a boca. Diz a ele, sai da minha vida. Sai da minha casa. Saia. O diabo não pode continuar a brincar na tua vida. O diabo não pode continuar a brincar sobre o rangeiro. O diabo não pode começar a brincar sobre a tua família. Para, Satanás! Ou você sai, ou você vai levar. Quem está sentindo o poder nesse lugar? Quem está sentindo poder nesse lugar? Quem está sentindo poder nesse lugar? Começa a dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fica de pé, começa a orar. Fica de pé, começa a orar.
Fica de pé, começa a orar. Deixa ele trabalhar na tua vida. É preciso poder para vencer. É preciso poder para expor a fraqueza do diabo. Hoje vamos expor a derrota do diabo. Ele foi vencido na cruz. Ele venceu. Ele pode ser expulso. Ele pode ser expulso. Em nome de Jesus. Todo trabalho da macumba, toda feitiçaria da família, seja queimado agora. Seja queimado agora. Seja queimado agora. Seja queimado. Todas as panelas da família, tudo que é panela, tudo que é altar, seja queimado, seja queimado, seja queimado, seja queimado. Satanás, nós somos do reino de Deus, estamos em terra. Sai da família, sai da igreja, sai da Luanda, sai do Rangel, sai agora. Estamos em terra, somos o reino de Deus. Levanta a tua mão direita. Diga, Senhor Jesus, ponha uma brasa de fogo nessa mão direita que eu levanto. Encha minha vida e faça com que, onde eu levantar as mãos, o propósito pelo qual eu levantar as mãos se realiza. Em nome de Jesus. Eu tenho poder sobre os espíritos imundos, porque eu nasci de novo. Eu sou do reino de Deus. Hoje mesmo eu me levanto contra todos os poderes da minha família, do meu bairro, dessa cidade. Eu recebo agora o poder de Deus. Eu recebo agora o poder de Deus. Em nome de Jesus. Eu recebo agora. Eu recebo agora. Eu recebo agora. Eu recebo o poder para expulsar demônio, para curar os enfermos. Agora! 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 Agora!